Oi, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o reino protoctista, mais especificamente sobre os protozoários. Vimos em uma aula anterior os exemplos das algas, a classificação das algas, também fazendo parte aí do reino protoctista. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as características gerais dos protozoários. Então, os protozoários, eles são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, então eles não fazem a fotossíntese. Eles apresentam a reprodução assexuada, a grande maioria dos protozoários fazem esse tipo de reprodução, ou a reprodução sexuada, onde acontece a união de gametas. Os protozoários podem ser chamados de vida livre, que são aqueles que não fazem nem mal e nem bem para outro ser vivo. Temos os parasitas, que podem causar prejuízos tanto para animais quanto para seres humanos. E temos também aqueles protozoários que vivem numa relação chamada mutualismo. Lembrando que a relação de mutualismo ela é uma relação obrigatória, onde os dois seres vivos dessa relação são beneficiados. Então, por exemplo, aqui, os cupins eles se alimentam de madeira. Só que os cupins não conseguem digerir a celulose sozinhos. Então, lá no intestino dos cupins, existem alguns protozoários que auxiliam no processo da digestão da celulose. Então, o cupim, ele ganha, sendo que ele tem um auxílio na sua digestão, e o protozoário que vive no seu intestino também ganha, porque se alimenta da celulose presente na madeira. Os protozoários, eles são classificados em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos risópodes ou sarcodíneos. Essa classificação ela tem a ver com a forma com que o protozoário se locomove. Nesse grupo dos risópodes, os protozoários se locomovem por uma estrutura chamada de pseudópodes ou pseudópodos. O que são esses pseudópodes? São essas expansões aqui que acontecem na membrana plasmática. Então, o citoplasma se expande e o formato da membrana plasmática ela acaba se alterando. Então, esses pseudópodos, eles auxiliam tanto na locomoção, mas eles também auxiliam na captura de um alimento. Então, eles auxiliam no processo de alimentação. Quando o protozoário ele se alimenta com o auxílio dos pseudópodes, esse processo se chama fagocitose, que é o que está representado nessa figura aqui. Quem são exemplos de protozoários do tipo risópodes? Temos as amebas. Nessa figura aqui abaixo é uma imagem vista ao microscópio de uma ameba. Então, vou explicar agora como é que funciona a fagocitose. Então, nós temos aqui um protozoário do tipo ameba, do tipo risópode, e aqui eu tenho a formação de pseudópodos. Esses pseudópodos, eles se estenderam até que eles conseguiram englobar uma partícula de alimento. Então, essa região é uma partícula de alimento. Os lisossomos, que são as organelas citoplasmáticas que apresentam enzimas digestivas, eles vão se unir a essa estrutura aqui. Então, aqui nós temos a partícula de alimento englobada e a ação dos lisossomos. Numa próxima etapa, acontece nessa estrutura a digestão da partícula de alimento e numa última etapa, o que não for utilizado na digestão vai ser eliminado para fora dessa estrutura, dessa célula, num processo que a gente chama de plasmocitose. Então, aqui está representando a fagocitose, que é um processo onde acontece o englobamento de uma partícula de alimento através de pseudópodos. Nosso próximo grupo aqui é o grupo dos protozoários do tipo flagelados. Então, eles se locomovem através de um flagelo e o flagelo também auxilia na captura de um alimento. Então, nós temos essa imagem aqui mostrando o flagelo. Esse tipo de protozoário ele pode ter um flagelo ou mais do que um flagelo. Os protozoários desse grupo aqui mais conhecidos e importantes para a gente agora na aula é o protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Então, esse aqui é o nome científico do protozoário e ele é um protozoário causador da doença de Chagas. Temos também o Leishmania sp, porque existem várias espécies de Leishmania, que é o protozoário causador da doença
leishmaniose. Então, as doenças causadas por protozoários iremos ver numa outra aula. Temos também os protozoários do tipo ciliados, que se locomovem por cílios. Os cílios são filamentos curtos, né? Tem bastante quantidade. Ele bate rápido, acaba auxiliando aí no deslocamento rápido do protozoário e funciona como uma espécie de remos. Então, aqui nós temos os cílios, né? Demonstrando nessa figura aqui. E aqui uma fotografia vista ao microscópio do protozoário chamado de paramécio, que é um protozoário de vida livre de água doce. Então, temos ao redor deste protozoário os cílios, tá? Que são bem fininhos, aqui um pouco difíceis de a gente enxergar nessa figura aqui. O último grupo é o grupo dos esporozoários. Esses protozoários, eles não têm nenhum tipo de estrutura locomotora, então não tem cílio, não tem flagelo e não tem pseudópode. Então, ao redor da sua membrana plasmática, eu não tenho nenhuma estrutura que vai auxiliar ele na locomoção. Então, para ele se locomover, ele tem que ser levado no fluxo do lugar onde ele está. Temos aqui como exemplo desse grupo um protozoário chamado de Plasmodium, né, o nome científico desse protozoário, SP porque nós temos várias espécies de plasmódios, que são protozoários causadores da doença chamada de malária. Tá? Dessa figura aqui nós estamos vendo os protozoários, uma figura vista ao microscópio, e essas outras duas são esquemas para mostrar que eu tenho aí formatos um pouquinho variados, diferentes desses tipos de protozoários. Na próxima aula veremos as doenças causadas por protozoários, quais são os seus agentes causadores, como é que se pega a doença e como é que se não pega a doença. Nos vemos na próxima aula.